estou dentro de casa porque lá fora tá frio ainda. E não, peraí, não vou comer tudo isso aqui não, isso aqui não é meu almoço. Só quero falar com vocês sobre ovos. Eu prometi que eu ia explicar como é que a gente faz para saber, como é que a gente fica sabendo se os ovos vão ser pintinhos, depois que nascem vão ser pintinhos machos ou fêmeas, né? Eu falei. E tem duas formas de saber, antes e depois que nasceu. Depois que nasceu eu vou falar isso, mas mostrando, porque eu tenho várias galinhas chocando lá. E eu fiquei sabendo recentemente, foi um amigo, Luiz Alves, um criador de aves também, que deu essa dica mais, assim ó, certeira. Não tem como errar depois que nasce. E agora, mas antes eu preciso mostrar, olha isso aqui. Olha que perfeição, meu Deus do céu, já que estamos falando de aves, né? Isso aqui, gente, é uma obra-prima da Karine, é ela que faz. Como falam aí nos comentários, a família toda é artista. Pior que é. Ela faz esses mimos aqui de biscuit. E assim, gente, então, falando sobre os ovos, seguinte. Para descobrir, aqui são os ovos de galinha caipira. Aqui eu vou pegar um dos mais visíveis, porque tem alguns ovos que é um pouco visível, que a gente vai no meio na lua, no tiro na lua, né? Mas esse aqui dá pra ver, eu vou botar em cima do pano, vou botar o pano mais pra frente, tá? Pra vocês verem, eu já peguei uma cor diferente aqui pra realçar bem. Que ele é mais comprido, né? Esse é um macho. Todos os ovos que tem a forma mais alongada é macho. E aqueles que são mais arredondados, vou pegar um no mesmo tom, que de repente possa ter sido da mesma galinha. Esses que são com a forma mais arredondada, mais parecendo uma bolinha de ping-pong, são fêmea, tá? Não é 100% garantido, mas segundo a mãe, que sempre criou, né, os frangos e galinha, né, uma pessoa que sempre se criou, viveu no interior, a mãe dela também, segundo os nossos antepassados, esta foi a primeira forma de descobrir quando a gente vai colocar as galinhas para chocar, se a gente quer mais galos ou mais galinhas. Que normalmente a gente prefere mais galinhas por causa da postura, né, de ter mais ovos para o consumo, né. Então não é difícil de descobrir. E aqui eu tenho só 2 ovinhos de garnizé machos. Por quê? Porque eu coloquei todos os que tinham, que era redondinho, que parecia que eram ser fêmeas, eu botei para chocar. Porque eu quero mais galinhas garnizés para chocar os ovos de fazão depois, né? Das fêmeas de fazão, claro. Então esses aqui dá para ver bem nítido que eles são compridinhos. Então esses aqui na minha, não tenho absoluta certeza, mas olhando assim, ao meu ver, assim, eles são machos. Vai dar galo, então eu não quero mais galos. Eu já tenho bastante ali, eu não preciso de galos. E aí tem mais algumas dicas, não é só isso. Eu sempre, ali na sugestão do vídeo, ali ó, a Karine coloca ali por escrito o que é o assunto do dia, mas eu acho que vocês já estão, quem já está comigo há mais tempo já sabe que eu sempre me alongo um pouquinho mais nos assuntos. O assunto hoje é macho, saber se é macho ou fêmea, mas eu vou dar mais algumas dicas, como eu sempre dou outras dicas também. E geralmente é do mesmo assunto, seguindo do mesmo assunto. Os ovos para colocar para chocar, agora eu vou falar com quem está iniciando criação de galinha, de frangos, né? Ou galinhas de postura. Quem está iniciando, quem já cria, já sabe, não precisa, tudo bem, né? Não me leva a mal. Eu só quero falar agora com quem ainda não tem experiência e quer começar, porque tem bastante pessoas falando nos comentários que gostaria de criar algumas galinhas, estão comprando sítio agora e tal, mas não sabe, não tem nenhuma informação, tem medo, coisa assim. Então tá. Isso aqui vem depois. O princípio. A compra dos frangos postura, tem lá nas agropecuárias, os frangos já de 7 dias normalmente, ou até maiores, as aves que são para corte, que são para abate,
Ah, eu quero criar para comer. Então são aqueles específicos mais para abate, né? E tem, eu quero criar para colocar, para ter ovos disponíveis para comer, né? Para o gasto em casa. E aí vocês vão comprar as galinhas posturas, né? As frangas que futuramente vão ser posturas, vão colocar ovos. E aí para essas frangas colocar os ovos, vocês vão ter que comprar então a ração postura. Seria a ração crescimento, vai indo, vai evoluindo até chegar na vida adulta, então começa com a ração postura, que vai incentivar o organismo dela a colocar ovos, produzir ovos. Mas tem um porém, estas galinhas, se não tiver um galo junto no terreiro, não vai ter ovos galados. Os ovos dessas galinhas, então, não tem como colocar para chocar. Aí, se você tem um galo junto, então ele vai galar, o ovo vai ser galado, então, né? E vai dar para colocar para chocar, sem problema. Só que essas galinhas posturas, essas frangas que foram compradas lá na agropecuária, elas não sabem chocar. Então, não adianta ter um galo, a galinha, o ovo galado, se elas não sabem chocar. Elas só sabem colocar ovos e deu. O negócio delas é produzir e deu, né? Por isso que eu então incentivo sempre eu quero colocar a galinha para chocar ovos, eu quero ter ali, ver os pintinhos se criando e tudo. Então vão atrás de conseguir uma galinha caipira. O galo não precisa ser caipira, mas a galinha precisa ser caipira. Aquelas galinhas mais rústicas, aquelas que... O que é a função da galinha caipira? Ela pensa como nós, como ser humano. Na hora de fazer o ninho, ela escolhe um ninho pensando no futuro. Então, ela quer um ninho mais fechadinho, bem confortável para os pintinhos, porque ela vai pensar nos pintinhos, não apenas em colocar ovos, né? Então, ela quer um ninho, um refúgio longe de predadores, ela vai olhar tudo isso. Longe da chuva, que seja protegido da umidade, protegidinho dos animais, quer o mais escurinho, não quer muita claridade, ela não gosta de muita claridade, até choca em lugares bem claros, mas ela gosta mesmo de lugares assim mais neutros, mais escurinhos, né? E é essa diferença entre as frangas de corte, frangas de postura, né? Para apenas colocar ovos como é que se diz? Ovos para... Que todos os dias, né? Que rende. Elas pensam assim, eu vou colocar ovos. A ração faz isso com o organismo delas. Já a caipira não precisa nem sequer dar ração postura. Ela automaticamente, o corpo dela vai desenvolvendo isso de colocar ovos para futuramente ter pintinhos. E, gente, tem mais duas dicas que eu ia esquecendo. Uma é para saber se você quer saber se o ovo tá galado ou não. Não, são 3 dicas. Uma das dicas é um galo no terreiro para cada 7 galinhas. Mais galinhas até pode, menos galinha pode também, mas o bom seria, o número ideal é 7 galinhas. E para saber se o ovo tá galado ou não na hora de botar para chocar, todo mundo hoje em dia tem celular, né? Só eu que não. Liga a luz do celular ou uma lanterninha, né? Coloca aqui embaixo e vai aparecer na parte mais, um lado do ovo é mais fino, no outro é mais grosso, né? Nesse lado aqui tem que aparecer uma rodela, uma auréola. Vai aparecer visivelmente, como se o ovo ficasse transparente e na casca, parece que é na casca que aparece assim um sinal redondo. Aí ele tá galado, com certeza, tá? E para saber também, para ter mais certeza de que eles vão chocar, que todos vão descascar, no caso, aí você tá recolhendo os ovos todo dia, né? Vai separando aqueles que são fêmea e os machos, se é que você quer fazer essa separação. E deixa largadinho os ovos. Todos os dias você vem lá e vira os ovos, tá? Vira os ovos. Ou coloca no suporte de ovos que vem lá do supermercado também, né? Mas tudo bem. Todos os dias tem que virar eles. Todos os dias. Até colocar em choco. Por que tem que fazer isso? Porque senão a gema, que normalmente está no meio do ovo, concentrada no meio do ovo, se você deixa lá, vamos pegar esse aqui, o que é macho, que aparece mais. Normalmente se coloca assim, com a ponta mais fina para cima, ponta mais redonda para baixo, né? É assim que se guarda os ovos.
A gema que está no meio do ovo, ela vai descer, ela vai se depositar lá embaixo e não pode. Por isso que a galinha, a caipira, no caso, que pensa no futuro, que quer que aqueles ovos futuramente sejam a família dela, os pintinhos dela, toda vez que ela vai sentar no ninho para colocar mais um ovo, se você deixou lá todos os ovos. Ah, vou deixando lá no ninho dela até que ela quiser chocar. Ela, antes de colocar o ovo do dia, que vai lá fazer a postura dela, ela vai com o bico virar todos os ovos dela. Todos. E esse é o trabalho que nós temos que fazer se a gente for tirar os ovos do ninho, guardar, para depois colocar de volta, tá? É uma sugestão? Não, não é uma sugestão, é uma regra. Tem que ser feito porque senão aqueles ovos que ficaram paradinho ali, guardadinho, normalmente a maioria não vai gorar, como a gente fala, vai ficar podre, não vai ter pintinho, porque a gema vai se depositar lá embaixo e não pode. Então, são algumas dicas para quem está querendo começar a criação de galinhas em casa. Vale a pena, gente, vale a pena, principalmente porque se você pegar galinhas caipiras, você não precisa gastar com postura. Eu até boto postura junto, mas eu compro milho quebrado, eu compro milho inteiro e a ração postura. E eu faço aquela mistureba, eu misturo tudo. Então, a ração postura, como é muito cara, elas não precisam consumir tanto. E aí, o que é importante? Sobrou arroz na cozinha, sobrou folhas, sobrou cascas de frutas, elas comem tudo. Vão jogando lá dentro para elas, aonde elas estão, aonde elas estiverem, não importa onde, vão colocando para elas e os restos de fruta, essas cascas, essas folhas, elas têm muita proteína, tem muito nutriente que as galinhas precisam. E as folhas de banana também, né? Enfim, tudo aquilo que elas comem vão dando para elas comer, que elas vão ficar galinhas fortes e vai afastar as doenças delas também, né? Então, por isso que não precisa tanta ração postura. Sabe por quê? Antigamente, quando a avó criava galinha, não existia sequer fábricas de ração. Mas sempre existiu o alimento, sempre existiu ovos para comer. Então, essa ração postura é incentivo para as galinhas que são essas frangas que são compradas nas agropecuárias, que já são geneticamente modificadas, né? E elas precisam disso. Se não der para elas a ração postura, elas dificilmente vão botar ovos. Mas as caipiras não precisam. Elas vão botar, apenas não vão produzir tanto. Que até é bom, né? Porque daí não mexe com o organismo delas. Deixa nos comentários alguma dúvida, eu vou estar respondendo. Se quiser acrescentar alguma coisa, me ajude, eu também estou aprendendo. Não faz muito tempo que eu estou criando galinhas. A mãe me ajuda bastante, né? E eu aprendo também, como essa pessoa que apareceu na nossa vida ali, o Luiz Alves, um amigo legal, também, ele também está dando dicas. Então, é sempre bom a gente dividir essas nossas informações, né? É bom pra gente não perder tanto, é bom pra gente, pra nossa saúde, né? Porque o consumo dos ovos, os ovos, enfim, tem muitos assuntos que vão vir pela frente, é muito importante consumir os ovos, né? Se inscrevam no canal, se assim quiserem, deixe o joinha também se quiserem, eu e a Karina vamos ficar muito felizes com isso. E a gente está sempre acompanhando os comentários de vocês, sempre, todos os dias. Muito obrigada e até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau, tchau!